Maravilha de manhã, essa que o Senhor preparou, e nós vamos mais uma vez refletir aqui à luz da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do primeiro verso. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, vamos meditar por um momento sobre a profundidade dessas palavras de Jesus. Tudo que Jesus dizia tinha muito significado, tinha muita profundidade. E é por isso que nós precisamos examinar as Escrituras, meditar à luz da palavra do Senhor, para tentarmos pelo menos chegar perto da compreensão daquilo que Jesus nos disse, da mensagem que Ele nos passou. Porque, pensem bem, isso aconteceu comigo e talvez com você também. Por algum momento da nossa vida, a gente pode achar que a vida não faz o menor sentido. A vida é nascer numa determinada data e desde então começar a morrer. Daqui a pouco, é uma contagem regressiva para a morte. É o máximo que algumas pessoas pensam sobre a vida, que a gente já nasce morrendo, já nasce na contagem regressiva para o dia da morte. Algumas pessoas, elas apenas sobrevivem, elas apenas passam pela vida, elas não veem, não percebem o menor sentido na vida, não dão o mínimo valor para o fim da vida, para o que vai acontecer após esta vida aqui na terra. E assim caminham, e assim vagueiam mundo afora, sem destino, sem propósito, sem nenhum plano, sem nenhuma vontade, vazias. Pessoas que passam pelo mundo, que vagueiam pelo mundo, vazias, sem destino, sem história, sem propósito. Elas não entendem o porquê de existirem. Elas acham que tudo termina aqui e pronto, acabou. Essas pessoas precisam entender. Essas pessoas precisam conhecer essa realidade, assim como nós um dia fomos apresentados a essas palavras. Nós precisamos compreender um pouco mais a profundidade dessas palavras para que a nossa vida realmente tenha significado e para que nós possamos fazer com que outras pessoas vivam a mesma realidade. Esta bênção maravilhosa de saber que há morada no céu, preparada para Jesus, por Jesus. Moradas preparadas para nós, sendo que um dia Ele irá nos buscar para que estejamos onde Ele estiver. Que maravilha! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para o céu, o caminho para o Pai é Jesus. O acesso ao Pai se dá através de Jesus. Jesus é a porta que se abriu para entrarmos na morada celestial. O pecado era como uma porta fechada entre nós e Deus. Mas Jesus abriu essa porta. Jesus tem as chaves. Ele abriu esta porta. E é bom lembrar, irmãos, que para quem não conhece o caminho por onde anda, para quem não sabe qual é o caminho, ele também não sabe qual é o destino, não sabe onde vai dar este caminho. Para quem não sabe qual é o caminho por onde tem passado, tem trilhado, qualquer lugar serve. E a verdade é que não é qualquer lugar que serve, não. Quem caminha sem conhecer o caminho não sabe o seu destino. Quem não conhece o seu destino não sabe também qual é o caminho que o leva até lá. As pessoas precisam entender, abrir os olhos, o entendimento e o coração para entender que Jesus preparou morada no céu para os seus e que Ele irá nos buscar e que Ele nos quer junto dele. Jesus é o caminho para o Pai. Como Jesus também é verdade,
Tudo que Jesus dizia era verdade. Ele é a verdade. Uma verdade absoluta, que existe, que é real. Jesus é real. Ele sempre existiu, sempre vai existir. E Jesus é a vida, fonte de vida. Jesus venceu a morte. O pecado nos separa de Deus, trazendo a morte, mas Jesus é a vida. É uma mensagem tão simples, tão fácil de ser repetida, replicada, é entendida. Basta você ter entendimento para que você possa dizer isso a outras pessoas com convicção e com fé. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é vida. Amém? Que hoje você seja a boca de Deus na vida de alguém. Que hoje você seja esta boca que proclama que há morada no céu para todos que estiverem no caminho certo, no caminho que leva até lá. É simples. Basta dizer: Jesus ama você. Jesus preparou morada para você. E como é que faz para chegar lá? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é vida. Muitas pessoas vagueiam pelo mundo porque não entendem o propósito da vida. Não encontram sentido. Não encontram nenhum significado. E as suas palavras podem fazer com que esta pessoa abra os seus olhos, para que ela entenda o quanto ela é amada do Pai. Que o sacrifício de Jesus também foi por ela, para que ela tivesse uma vida e uma vida abundante, de alegria, de graça, de paz. Pense nisso em nome de Jesus. Seja embaixador de Cristo. Seja voz de Deus aqui na terra. Seja uma voz de esperança. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos agradecendo por esta manhã. Pelo fôlego de vida, Pai, obrigado. Obrigado por fazer com que a nossa vida tenha sentido, propósito. Obrigado por ter nos feito um dia enxergar que o Senhor é o caminho. Não existe nenhum outro caminho onde haja vida, onde haja significado e propósito que se compare ao caminho que é o Senhor, ao caminho que o Senhor tem proposto para nós. Ensina-nos, ó Pai, a levar esta mensagem a outras pessoas, sem complicações, sem a necessidade de ter tanto conhecimento, tanto estudo, apenas um amor e uma fé capaz de tocar a vida de outras pessoas, para que elas que estão adormecidas, enfim, acordem para viver uma vida com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.